A paz do Senhor Jesus para todos. Boa noite. Nesta noite, eu já estou aqui entrando para trazer a palavra aqui em 1 Crônica, capítulo 14, verso 9 e 10. Aqui está falando o palácio e a família de Davi. Confira aí na sua Bíblia, leia a sua Bíblia, confira o que Deus vai trazer para você nessa noite. Amado Deus e eterno Pai, nesse momento, ó Deus, eu já entro na sua santa e gloriosa presença para pedir perdão pelos meus pecados, pensamentos, atos, palavras e omissões. Muitas vezes, meu Pai, que nós temos cometido diante de Ti. Pai querido, Pai amado, neste momento eu já peço que o Senhor visite todos aqueles, meu Deus, que faz essas lives, todos aqueles pastores, missionários, os que estão, meu Pai, nas redes sociais, fazendo, meu Deus, aquilo que o Senhor mandou e determinou para cada um deles. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nesta noite, eu já peço que o Senhor visite aqueles, meu Pai, que estão nos UTIs, aqueles que estão nos UTIs, no leito de dor, aqueles que estão, meu Pai, nas enfermarias, aqueles que estão dando entrada, meu Pai, nesse momento por um socorro. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, vai de encontro, meu Deus, a essas pessoas. Ó Deus, em nome de Jesus, também te peço pelos casais. Os casais, meu Pai, que estão em pé de guerra, pé de briga, pé de confusão. Que o Senhor possa, sim, meu Pai, entrar com a sua providência dentro deste lar e expulsar, meu Pai, o espírito da confusão. Pai querido, Pai amado, também já te peço pelos jovens, pelas crianças, pelos adolescentes, que o Senhor seja, meu Pai, nessa casa, neste lar, que essas crianças, esses adolescentes venham a ser, meu Pai, obedientes a seus pais. Ó Deus, também te peço pelas famílias enlutadas, que o Senhor possa, assim, meu Pai, trazer o consolo. Consolar, meu Pai, essas almas, esses corações que estão tristes e desesperados, meu Senhor. Toma nas tuas mãos todos os familiares, meu Pai, que estão enlutados. Principalmente, meu Deus, aqueles que são os teus servos, familiares dos teus servos, meu Pai, que estão passando por esse momento de dor. Também te peço, meu Deus, pelos motoristas de ônibus, te peço, meu Deus, pelos policiais, te peço pelos jovens, os traficantes, os usuários de droga, meu Senhor, que o Senhor possa, assim, meu Pai, entrar com a sua providência, meu Deus, libertando, curando, salvando, meu Pai, esses jovens. Ó Deus, que eles venham assim, meu Senhor, abrir a mente, o entendimento e saber que o Senhor é Deus e que o Senhor cura, que o Senhor liberta. Ó Deus, toma também cada pastor, cada missionário, toma também os diáconos, as diaconesas, toma também os obreiros, as obreiras, toma todo o povo, meu Pai, que tomou a decisão de estar ao seu lado. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, também te pedimos pelo cada familiar, os nossos entes queridos também, que o Senhor possa, assim, meu Deus, visitar cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nesta noite, eu já trago aqui a palavra em 1 Crônica, né? 1 Crônica. Capítulo 14, verso 9. Onde o Senhor diz assim, onde a palavra de Deus diz assim: Davi derrota os filisteus. Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Davi está perguntando. Amados, nós também, quando tomamos qualquer atitude, iniciativa, ou que nós vamos fazer qualquer coisa, qualquer tipo de coisa, nós também devemos perguntar a Deus. Deus quer que nós perguntamos a Ele o que é que nós podemos fazer. Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Tá vendo, meus amados? Quando a gente ora,
que a gente coloca Deus em primeiro lugar, pegue sua Bíblia, confira lá a sua Bíblia, leia na palavra de Deus, ó. Estou aqui, ó, meditando na palavra de Deus, ó. Entendeu? Estou aqui lendo na Bíblia da mulher que ora. Então, que vocês possam perguntar a Deus o que vocês devem fazer, aonde vocês devem ir, o que vocês podem comprar, o que vocês vão vender. Pergunte para Deus se Ele está no negócio. Deus quer que nós perguntamos a Ele as nossas decisões, o que nós decidimos a fazer. Queridos, nessa noite, eu me sinto assim, tudo que eu vou fazer, eu pergunto a Deus, Deus, o Senhor está comigo? Deus, o Senhor quer que eu faça assim? O Senhor quer que eu vá? O Senhor me dá a direção aonde o Senhor quer me levar? O Senhor me leva a todo lugar, o Senhor vai me guardar, vai me livrar. Queridos, entrar em favela é muito perigoso. Mas o Senhor, Ele vai na nossa frente, Ele vai conosco. Porque, eu digo a vocês, nós não estamos aqui catando crente, dia das igrejas não, mas nós entramos dentro das favelas lá, para procurar aqueles escolhidos que o Senhor diz, fala com esse aí, que eu tenho uma palavra para ele. Os jovens até choram. É isso, queridos, que Deus quer que cada um de nós faça. Amados, nessa noite, eu quero dizer para vocês, meditem na palavra de Deus. Mas antes de eu falar isso para você, eu já peço que você dê seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe essa palavra, porque você vai me ajudar a levar ela a qual Deus já determinou quem está precisando de ouvir essa palavra. Porque eu creio que não, tem casais que estão em pé de guerra, em pé de confusão. E o Senhor quer que nós vá levar essa palavra para essas pessoas que estão nessa situação. Então, continuando aqui. Finalmente, Davi foi feito rei de todo Israel e teve de enfrentar inesperadamente seu primeiro desafio como governante da terra. Os filisteus de Sidrã testar sua força, invadindo o território sob o seu controle. O novo rei poderia ter aceitado essa ameaça como um desafio pessoal para provar sua capacidade como governante. Em vez disso, voltou-se para Deus, pedindo sabedoria para responder o ataque. E ele não tomou nenhuma atitude antes de pedir direção a Deus. Orou antes de agir. Irmãos, irmãs, tudo que nós vamos fazer primeiro, nós temos que orar. Nós não podemos tomar nenhuma atitude sem consultar o nosso Criador. Nós temos que primeiro perguntar a Deus se Deus está no negócio, se Deus está com a gente. Então, antes de agir, nós temos que orar sim. Aqui a palavra santa de Deus está falando. 2 vezes, Deus resistiu Davi. Deus instruiu Davi a atacar. Sua permissão foi específica. Assim como suas promessas de vitória, Israel derrotaria os filisteus, porque Deus os entregaria nas mãos de Davi. Curiosamente, os 2 exércitos levaram seus deuses ao combate. O Deus verdadeiro de Israel venceu. Os deuses dos filisteus foram deixados caídos no campo de batalha, como madeira seca para ser queimada. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. 14:12, né? No verso 12. Os filisteus voltaram para o segundo ataque e não fica exatamente clara a razão. Eles talvez tivessem de resgatar seus ídolos ou testar outros. Ou quem sabe, pensassem que a primeira vitória de Davi fosse apenas sorte de
principante. Davi orou novamente e recebeu novas ordens para marchar. Os filisteus foram derrotados outra vez. E os atos de Davi nessa passagem revela várias lições importantes sobre a oração. Primeiro, não importa quão súbita ou grande seja uma ameaça, devemos orar antes de agir, de reagir. Segundo Deus traz a vitória. Terceiro, só o fato de termos orado, vista um inimigo vencendo, não significa que não enfrentaremos a mesma ameaça outra vez. Quarta, oração nos permite receber a orientação de Deus, e qual pode incluir o tipo de ação diferente daqueles que empregamos antes. Embora nem sempre vejamos o problema que evitamos pela oração, quase sempre vemos as coisas negativas que acontecem quando agimos antes de orar. Peça a Deus que ajude a sempre orar antes de tomar qualquer atitude ou decisão. Tá vendo, irmãos? Primeiro nós temos que orar e pedir a Deus. Nós temos que orar e pedir a Deus. Porque se nós não fizer assim, tudo que nós fizer vai dar errado. Vamos dar passo errado. Eu tenho testemunha verídica disso. Que eu já passei à frente de Deus e quebrei a cara, tá? Tenho testemunho vivo. Um dia eu vou contar para vocês o meu testemunho que aconteceu comigo. Principalmente quando eu saí da minha terra natal de Salvador, da Bahia, e vim para aqui, para o Rio de Janeiro. Olha, vocês não sabem o que eu tenho passado nessas terras. Mas Ele, Deus, o meu Criador, Ele tem me dado suporte. Não me desamparou, não me deixou passar fome e nem me deixou na rua da amargura. Sabe por quê? A oração. A oração. A oração fez os seus efeitos. E eu digo para vocês que Deus, Ele é Deus. E Ele cuida dos seus aonde nós vamos, mesmo na nossa desobediência. Porque a minha família chorava e dizia, não vá essa viagem. A minha família chorava, não vá, não acompanhe seu marido. Não vá, deixe ele ir sozinho, depois você vai. Mas não vá, mas eu não. Ah, mas é meu marido, é meu esposo, eu tenho que ir. Meus queridos, eu orei, mas orei pouco, tá? Era para eu ter orado mais. Ter perguntado a Deus se era para mim vir ou não. Sabe o que eu fiz? Fechei meu ministério lá, ó. Fechei minha igreja. Viu? Fechei minha igreja e vim atrás de quem? De homem, rebelde, que não queria nada com Deus. Meus queridos, e Deus, pela sua misericórdia, sua finita bondade, em nenhum momento Ele me desamparou, e eu estou aqui dizendo que Ele é bom. E eu digo a vocês, olha, você que está passando por essa situação, por qualquer situação adversa, que você ore, que você pergunte a Deus, incomode Deus. Ele quer que nós incomode Ele, perguntando se Ele quer assim, que nós fazemos. Ele quer que nós perguntamos. Ele quer que nós incomode Ele, perguntando o que é que nós devemos fazer, o que é que nós temos, para onde nós temos que ir. Queridos, eu digo para vocês nessa noite, que só o poder de Deus na nossa vida, mas é que nele diz na palavra que muitas vezes nós passamos por situações adversas. E eu digo mais a vocês, olhe, fique ligado, porque quando você está para receber sua vitória, primeiro vem a luta, primeiro vem a guerra,
Primeiro vem a confusão. Primeiro vem o desespero, que é para você fazer o quê? Você desistir, desacreditar que Deus é Deus. Mas é nessa hora que você tem, que buscar em Deus na palavra, na oração e confiar que essa luta vai passar, que você vai vencer, que a vitória é sua, que você vai ganhar a sua vitória. Amados, não é fácil não. Mas se você prostrar seus joelhos no chão e fazer como Daniel fazia na cova dos leões, olha, vocês vão ter muita vitória. Não deixe o sono, não deixe a preguiça, o cansaço te dominar, não. Mas ore a Deus, ora. Tá cansado, tô morrendo de sono. Quantas vezes eu ia orar com a cara no pó e eu acordava assim, toda dormente, porque eu orava de joelho. Eu orava tanto que eu chegava a agarrar no sono. Mas eu orava, mesmo cansada, eu orava. Meia-noite, 3 horas da manhã, eu não meço consequência para eu botar meu joelho no chão. Agora mesmo eu estou orando pela nação. Propósito desde sábado, meia-noite, orando pela nação, para que esse governo venha liberar esse auxílio emergencial. Quantas pessoas estão passando fome e necessidade por causa desse Bolsa Família, que muitos foram cortados. E eu estou orando para que Deus venha tocar na mente nesse governo, nesse presidente, para que ele venha liberar. Quantas pessoas estão aí com as causas do LOAS, presa, sem receber? Porque tem que ser o município, o INSS do seu município que vai liberar. E essas causas presas e as pessoas passando fome nessa cidade, eu também estou orando por essas pessoas. Aposentados que foram cortados seus aposentos, viu? Por uma coisa ou por outra, também temos que orar por essas pessoas. Amados, o mundo jaz um maligno. E o inimigo não está brincando de ser inimigo, não. O inimigo está furioso, principalmente com nós que estamos aqui, nas redes sociais, levando essa palavra, que muitos às vezes nem valorizam o que o profeta está aqui, diante do altar, diante de Deus, levando aquilo que Deus está mandando. E eu digo para vocês, amados, que Deus quer que eu e você ore por a nação, ore por esse povo, ore por nossos pastores, nossas pastoras, viu? Meus amados, vamos se ajuntar e vamos orar mais. Eu tenho orado por cada um desses pastores que estão aqui, na YouTube, levando a palavra de Deus, levando o evangelho a toda criatura, aonde alcançar a voz de cada um de nós, que não é a nossa voz, mas é o Espírito Santo, como o som das águas. Olha como foi que Davi recebeu a vitória dele. Foi na oração e perguntando a Deus. Na oração e perguntando a Deus. Não foi só perguntando a Deus, não. Deus, aqui no livro, no capítulo todo, você vai ver que Davi, ele orava. Ele orava e ele perguntava a Deus. Ele perguntava a Deus se era assim, se era assado, como era que ele ia agir, como era que ele ia fazer. Então é o que eu e você devemos fazer, amados. Queridos, aonde essa live vai chegar, que o Espírito Santo toque em cada coração, que Deus fale com essa pessoa, com esse jovem, com esse adolescente, com essa mãe, com esse pai de família. Um beijão para vocês, tchau, boa noite, fiquem com Deus. Que os anjos do Senhor acampem ao redor do seu portão, da sua casa, do seu carro, da sua moto, de sua bicicleta, o que você estiver guiando. Que o Espírito Santo vá na sua frente, que debaixo das tuas mãos esteja as mãos dele, que debaixo dos seus pés estejam os pés dele, que debaixo dos seus olhos estejam os olhos dele. Você que é servo de Deus, quando sair da sua casa, ore. Pede a Deus para visitar o seu carro, a sua moto, o seu automóvel.
Pede a Jesus para ir com você, que te dê a direção. Porque o inimigo está solto, causando muitos desastres pelas rodovias, pelas pistas. E nessa noite eu já deixo o meu abraço para cada um de vocês. Tchau. Boa noite. Amo vocês.